Hoje eu creio que não será diferente. Nós temos um tema para essa manhã e eu estou bem certo que Deus ele tem algo para falar para as nossas vidas. Tiago, capítulo 4, no verso 13. Eu marquei em algum canto aqui. Diz assim: depende da sua versão. Um vai dizer atendei, o outro vai dizer ouça agora. Mas eu vou de atendei agora. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã irei para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Verso 15: em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você pode fechar seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor, Pai, possa nos usar essa manhã para ser apenas através do Senhor, mas que a Tua mensagem, Senhor, ela possa alcançar os corações dos nossos irmãos e que possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom. Eu observo que nessa passagem de Tiago, Deus ele traz uma reflexão para as nossas vidas. Ele nos dá uma oportunidade de refletir sobre essa passagem, e nela nós somos confrontados de como a vida do ser humano, como a nossa vida ela é frágil, como a nossa vida ela é algo que há uma fragilidade, que por mais que nós pensamos e estamos fazendo plano, nós não sabemos de nada a respeito do dia de amanhã. Amém? E ela também nos mostra que a sabedoria de Deus vai fazer toda a diferença. E essa soberania de Deus, ela vai apontar para algo a qual Deus ele tem ao nosso respeito. Em Provérbios, no capítulo 16, no verso 1, vocês podem abrir, e quem está na mídia me ajuda. Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas as respostas certas dos lábios vêm do Senhor. Coloca no verso 9, por favor. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor que dirige os seus passos. Vejam bem que as duas passagens de Provérbios, quando você liga a realidade a qual agora Tiago está nos dando, é um ensinamento muito profundo, porque Tiago ele faz uma comparação muito forte com os planos dos homens. Ele diz: ei, para um pouquinho, observe. Por mais que você tenha planejado algo a respeito de hoje ou amanhã, que você vai fazer determinada coisa, que você vai a uma cidade hoje ou amanhã, pensa um pouco. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. E ele faz uma comparação muito forte. Ele diz: vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois
depois se dissipa. Eu sei que no que diz respeito ao nosso estado, a nossa cidade principalmente, é difícil você ver uma neblina, um nevoeiro, não é verdade? Existem locais bem propícios para tal coisa. No Cidade das Rosas tem uma época do ano que você consegue ver ali, né, naquela região. Você vê uma neblinazinha. Em São Gonçalo também, né, você indo para São Gonçalo cidade, quando você desce ali a Rego Muleiro, né, aí tem uma neblinazinha naquela região. Oi, amor. O que foi? Tá sentindo falta de você ver essas suas caras quando eu começo a ministrar. Então você vai encontrando, e aí se você também for para áreas de serra dentro do nosso estado, você vai encontrar também, não tão facilmente, mas você vai encontrar, dependendo do tempo do ano, essa neblina, esse nevoeiro. E Tiago, ele faz uma comparação e fala que essa é a nossa realidade. E mesmo aquele, é simplesmente um nevoeiro que com pouco tempo ele vem e dissipa. Quando nós refletimos nessa passagem e quando nós entendemos que nós estamos fazendo plano ao nosso respeito, nós precisamos parar e entender que o único que tem controle das nossas vidas é o Senhor. E Ele tem as respostas certas sobre o nosso futuro. Por quê? Porque Tiago deixa muito claro: a tua vida é passageira, o teu tempo é passageiro. É um nevoeiro que logo, já ele pode se dissipar. E olhando para isso, nós entendemos que há uma realidade, que a nossa vida em si, ela pode ser repleta de incerteza, mas nós temos por certo que Deus, Ele tem planos, e os planos de Deus para as nossas vidas é um plano de vida e paz. Amém? Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, pois não sabes o que trará o dia. Olha só, eu fico olhando e falei assim, eu tenho certeza que Tiago, ele acessou Provérbios 16 e Provérbios 25 antes de começar a liberar essa palavra. Ele estava tão conectado com o que estava escrito, e ele começa a deixar um ensinamento, sabe, para os irmãos, muito forte. Ele fala tanto dessa incerteza da vida, ele começa agora a entrar e fala sobre a soberania de Deus. Ele diz: se o Senhor quiser, ou seja, Ele que nos convida a submeter aos seus planos, à sua vontade. Em Salmo 37:5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, ao confiar em Deus, encontramos paz em meio às incertezas da vida. Quando nós resolvemos confiar em Deus, nós encontraremos paz em meio às incertezas. Não importa o que estamos vivendo, não importa o que estamos passando, mas quando nós confiamos nele, nós entramos em uma atmosfera diferente. Nós entramos, sabe, em um ambiente diferente, porque de fato nós encontramos paz em meio à incerteza. Jesus, no seu ministério, ele se deparou em um momento e dentro de uma liberação muito poderosa, ele vira e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Paulo escreve aos Filipenses e ele repete a mesma coisa. E
olha que Jesus diz: você, com a sua ansiedade, com o seu foco no problema, você não consegue aumentar nem 1 centímetro na tua altura. E nesse mesmo ensinamento, ele diz: não valeis mais do que os pardais. O problema, irmãos, que muitas vezes a nossa realidade, quando nós nos deparamos com a verdade, é entender que essa verdade é uma verdade que está contida na palavra, e como verdade de Deus ela se manifestou em outro tempo, mas essa verdade é como se ela não tivesse capacidade de afetar as nossas vidas. E aí é onde está o problema, porque Deus, ele diz que é o mesmo de ontem, de hoje e será por toda a eternidade. Então, se a palavra nos afirma que o nosso Deus não mudou, porque o Deus que supriu as necessidades dos nossos antepassados não vai suprir a minha e a sua? É provável que os planos que nós estamos fazendo e executando não é o dele, é o nosso. E por estar executando o nosso, nós não enxergamos o dele. Ou seja, por mais que o homem faça plano, Deus tem a resposta certa, mas se eu não consigo escutar a Deus, eu não consigo escutar a resposta certa. Não escutando a resposta certa, eu não vou tomar a atitude correta. Eu ainda vou continuar nos planos passados, que vem da onde? Do meu intelecto, que vem da onde? Da minha cabeça, que vem da onde? Da minha inteligência, dos meus conhecimentos, da minha avareza. Vocês estão comigo mesmo? Tem certeza? Então, por mais que entendamos que existe uma incerteza da vida e que há um decreto que nós somos como uma neblina que em pouco tempo será dissipado, nós precisamos entender que existe uma soberania da parte de Deus, a qual Ele planejou algo ao nosso respeito. Então, pastor, o que eu faço? Eu paro de planejar? Não, de maneira nenhuma. Você pega os teus planos e apresenta a Ele e fala: Senhor, está aqui os meus planos, mas eu tenho por certo, eu tenho por garantia, eu tenho como por verdade na Tua palavra que o Senhor tem as respostas certas de tudo aquilo que eu planejei. E se essa é a Tua vontade, me permite executar. Porém, se ela não é a Tua vontade, me revela a Tua vontade, porque a Tua vontade vem primeiro, e em primeiro está a Tua vontade e não a minha. Em primeiro lugar está aquilo que o Senhor planejou, não os meus planos. Eu abro mão dos meus planos para viver os seus. É isso que Tiago, sabe, ele quer deixar muito claro. E é isso, querido, que nós vivemos todos os dias lutando, sabe, querendo dar os nossos passos através do nosso intelecto, através das nossas vontades, através dos nossos ensinamentos, através daquilo que nós aprendemos no dia a dia, e nós precisamos romper com isso. Por quê? Porque você vai passar a vida todo planejando e nunca você vai executar nada. Por quê? Porque a resposta certa sempre virá do Senhor. Então apresenta os teus planos a Ele, coloca a prova, lança a sorte e fala: Senhor, está aqui. Se fosse para mim decidir, seria isso, mas isso aqui na sua frente não, sabe, não é nada, porque tu tens algo ao meu respeito, e é isso que eu quero viver. Isso, sabe, é entender, é conhecer a soberania de Deus. Por isso que Tiago diz: se o Senhor quiser. Por isso que Salmo 37:5 diz: confia no Senhor, entrega os teus caminhos, confia no Senhor e Ele tudo fará. Para um pouco, irmão, olha que chave poderosa: entrega os teus caminhos ao Senhor.
Senhor, está aqui, ó, meu planejamento. Era isso. Eu queria fazer esse curso. Eu almejo esse emprego. Quero constituir família. Eu quero levar a minha família para essa realidade. Tenho um desejo disso, daquilo e daquilo. Entreguei os meus caminhos. Amém? Primeira etapa, Salmo 37:5. Segunda etapa, Senhor, tendo em vista o que eu planejei, eu quero dizer, Senhor, eu confio em Ti. Então não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Eu sei que não é errado planejar, mas eu não quero resistir àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Então eu confio em Ti. Essa é a segunda etapa. Amém? E nós entramos na terceira etapa, que diz assim: confia nele, vírgula, terceira etapa, e ele tudo fará. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós somos extremamente imediatistas. E como homem, a nossa visão ela é aguda de como resolver o problema. Entrou uma pessoa desempregada, com dificuldades, endividada, passando necessidades. O que nós fazemos? E o que ela pede? O que ela pede é comida. O Senhor pode me dar um auxílio? O Senhor pode me ajudar? Não é assim? Sim ou não? Você pega um sacolão, você abre tua despensa, tira um arroz, um feijão. Não é assim? E você dá àquela pessoa. Ela vai embora. Ela te agradece? Sim. Fica feliz? Sim. Mas a pergunta é: resolveu o problema? Não resolveu o problema. E é desse jeito que nós fazemos com a nossa vida. E da mesma forma nós somos imediatistas para resolver o problema. Achamos que estamos resolvendo o problema, mas não, queridos. Uma pessoa que você dá um prato de comida, ela vai comer, mas horas depois ela vai sentir fome de novo. Não é desse jeito? O problema dela não está resolvido. O problema dela está lá no início. E é toda uma estrutura que ela tem que ser construída para que ela não falte mais o pão na casa dela. Não é diferente com a realidade das nossas vidas. Nós falamos que entregamos os nossos caminhos ao Senhor, nós declaramos que confiamos nele, e temos uma promessa da parte dele dizendo que ele vai fazer. Só que a promessa diz que ele vai fazer, e eu e você está com a cara emburrada porque ele ainda não fez. A promessa dele diz que ele vai fazer, mas eu e você estamos procurando uma forma de fazer. A promessa dele diz que ele vai resolver, mas eu e você estamos procurando um jeito de resolver, porque talvez na tua cabeça Deus não tem capacidade de resolver o teu problema. Então na tua cabeça, como o seu inconsciente, sabe, através das suas atitudes, dizes que Deus não tem capacidade de resolver os teus problemas, você começa a procurar uma forma de fazer, e com isso você começa a mostrar que a tua confissão que confia nele não é uma verdade, porque a tua atitude não está diante daquilo que você confessou. Então, se você não confia, nunca você entregou os seus caminhos a ele. Vou fazer o apelo, vai vir todo mundo para frente, tá certo?
Receber Jesus. É porque essa é a cara de vocês. Ô pastor, o que tu está pregando? O senhor está trazendo uma condenação pesada. Não. Eu quero só ativar algo dentro de você. Eu preciso que você confie naquele que você entregou a tua vida a ele. Eu preciso que você rompa com a tua mentalidade natural, carnal. Que você possa romper, sabe, com todo tipo de sabedoria terrena, humana e diabólica. Foi isso que nós observamos nas últimas, eu vou chamar de aulas, para que você possa de fato entender e falar assim: Senhor, eu confio em Ti. Vocês não sabem o quanto é desafiador confiar em Deus. Pastor, o Senhor confia em Deus? Eu estou aprendendo, irmãos. Eu ainda estou aprendendo. E por estar aprendendo, eu quero te ajudar a você também a ativar essa jornada na sua vida. Porque só assim a gente vai sair de meio a um deserto. Então agora nós nos deparamos com uma grande realidade, aonde os meus planos, eles agora encontram os planos de Deus. E há um impacto muito poderoso, aonde nós identificamos as incertezas da vida, identificamos que Deus ele é soberano, mas nós precisamos quebrar algumas coisas. Porque Tiago, eu vou ler de novo inicialmente. Tiago ele fala algo muito poderoso. Depois de ele falar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Em outras versões está jactância. É maligna. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas eu quero ficar com essa parte que nos traz uma responsabilidade, porque Tiago ele nos alerta sobre a vanglória. Em Gálatas 6:3 lemos: se alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quando eu observo dentro dessa passagem que fala sobre a jactância, que fala sobre a vanglória, sabe, que é semelhante e isso é maligno, eu fico pensando e olhando para essa palavra e eu entendo algo. A arrogância em nossos planos é um desvio do que Deus deseja para nós. E isso precisa descer ao teu coração. A arrogância em nossos planos é um desvio daquilo que Deus tem para as nossas vidas. É um desvio daquilo que Deus deseja para a minha vida. Por isso que eu insisto que nós devemos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que tudo que temos e somos vem dele. Mas o jactancioso, o arrogante, quando ele é apresentado algo, e por mais conhecimento que ele tenha, ele não deixa você nem terminar a frase. Ele disse: eu sei. Em 2012, eu fui promovido foi 2012, 2011. Eu iniciei em 2012 já fazendo a função. No final de 2011, fui promovido para gerente distrital de vendas. Eu
que ia da Bahia ao Maranhão. E eu tinha 93 pessoas na minha equipe. Eu visitava 9 unidades de negócio nesses estados. E todas as vezes que eu chegava, eu me deparava sempre com um gestor da indústria e com um gerente de uma unidade. Todas as vezes que eu chegava, eu fazia questão de ouvi-los, por mais que eu soubesse o que eu tinha que fazer e o que eu fui fazer ali. Eu tinha a chave, eu tinha o poder de executar, mas eu sempre parei para ouvir, porque eu não queria ser jactancioso e arrogante. Eu acho que passou mais ou menos, o projeto foi dando muito certo. E no ano de 2013 foi feita uma cópia do projeto para fazer com outra linha de outra indústria. E enviaram um espelho da minha função para essa outra indústria. O CEO da empresa ligou para mim e disse: contratei fulano, você não conhece, mas eu queria fazer um pedido a você. Ensine tudo que você sabe. Não retenha nada, libere tudo, porque eu preciso que ele se torne tão importante, essa operação, como a sua. Eu alegre, contente, feliz da vida, saí de Natal, peguei um voo para Salvador, desci em Salvador, me encontrei com uma pessoa e marquei 5 dias com essa pessoa. Vai ficar de segunda a sexta. E comecei a falar como é que a operação acontecia. Em 2 horas, tudo que eu falei, ele disse que já sabia. Eu fechei, não falei mais nada, fui visitar cliente. Quando terminou o dia, o senhor ligou: e aí, Rodrigo, fulano e tal, fantástica contratação. E acertou. Eu acho que talvez você não acharia no mundo outra pessoa. Minha mulher sabe que eu sou desse jeito. Vocês sabem também, né? Eu sou desse jeito. Você talvez não encontraria. Como assim? Cara, tu mandou um cara que sabe de tudo. Eu não consegui ensinar nada a ele, porque ele é muito extraordinário. E tem mais. Eu estou voltando para Natal, ou senão vou ficar por aqui para fazer outra coisa. Mas ele pode começar amanhã mesmo já a desenvolver sua função. Por quê? Porque eu também aprendi a não pegar minhas pérolas e dar a qualquer um. Onde eu quero chegar, queridos? Quando nós somos arrogantes, quando nós somos jactanciosos, sabe, nós atrapalhamos os planos de Deus para as nossas vidas. Porque nós estamos assim: Senhor, tu tem planos para mim, é o meu respeito, mas eu não estou pronto. Senhor, tu planejou algo ao meu respeito, mas eu não estou ainda disponível para receber, nem tampouco para executar. Porque talvez a minha arrogância coloque tudo a perder. Vocês entenderam? Tem certeza que você entendeu? Então Gálatas diz 6:3: se alguém pensa que é alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não se engane. Não entre nessa. Mas pelo contrário. Entenda que Deus quer fazer algo na tua vida. E que você é um eterno aprendiz. E que Ele nos ensina com pequenos detalhes. detalhes.
verso 17 de Tiago 4, que diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. No quarto tópico fala sobre a responsabilidade de fazer o bem. E essa responsabilidade de fazer o bem, ela é somente minha e sua. É uma responsabilidade a qual nos deu o Senhor, nos entregou. E Tiago ele finaliza lembrando que nós devemos fazer e não agir é pecado. Que nós devemos fazer o bem e o fato de você não agir é pecado. Isso me lembra uma passagem que Mateus, escrevendo, ele fala sobre um liberado da parte de Jesus, que diz assim, Mateus 5,16: Jesus nos ensinou, ou nos ensina: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, a nossa vida deve refletir a luz de Cristo, e isso implica em agir com amor e bondade. Quando Tiago fala: ei, para, se você sabe fazer, se você entende o que você deve fazer e não faz, você está pecando. Aí Jesus vira e fala: ei, para um pouco, a sua vida deve refletir a minha luz. E como é que isso vai acontecer? Através do amor e da bondade. Por quê? Porque quando nós entendemos que há um decreto para as nossas vidas, onde nós precisamos brilhar a luz que habita dentro de nós. Para quê? Para alcançar diante dos homens, para alcançar outras pessoas, para tirar homens e mulheres da escravidão, sabe? Da escuridão, do pecado, dos grilhões. Para que esses homens vejam a boa obra, para que esses homens vejam o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Olha só, nós entramos hoje, domingo, primeiro dia da semana, uma semana extremamente profética, uma semana extremamente importante. Essa semana é a semana da Páscoa, é a semana que as pessoas falam Semana Santa, uma semana que ela divide, na verdade, assim, ela tem um ponto muito importante. Mas é uma semana, irmãos, onde nós escolhemos para fazer algo muito importante. É uma semana onde nós colocamos a escola de cura, onde vai acontecer quarta, quinta e sexta. E olha que semana profética. Olha aqui que nós estamos falando para os ares. Olha que nós estamos declarando. Olha que nós estamos liberando sobre essa cidade. Sabe, um tempo de libertação, um tempo de cura, um tempo onde os grilhões, as cadeias, as pessoas serão libertas, salvas, curadas. Olha aqui que nós estamos apontando. É assim que nós iniciamos a nossa semana, apontando para algo, sendo profético, tendo um direcionamento claro. E um tempo de ressurreição. E um tempo onde, sabe, o diabo ele vai ter que liberar aqueles que estão presos em cadeias, e grilhões e espadas. Aí eu sei o que fazer e eu não faço. A Bíblia está dizendo: você está pecando. Porque há um decreto sobre a minha vida e a tua vida. Qual é? Sabe, que Cristo que habita em nós deve brilhar. E a luz que habita dentro de nós, sabe, deve brilhar ao ponto de libertar pessoas, ao ponto de trazer, de resgatar pessoas das trevas.
entendermos isso, deixa eu dizer algo a você. Eu não sei nem onde eu vou arranjar cadeira para colocar aqui na escola de cura. Agora, se nós não entendermos, queridos, nós vamos alcançar quantos? O sucesso da escola de cura vai acontecer mediante o manifestar, vai acontecer se nós trouxermos as pessoas para aqui para dentro. Porque se chegar 20 pessoas serão alcançadas e transformadas. Por quê? Porque o Senhor está aqui. Porque o Senhor vai falar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai curar. Mas se tiver 100 serão alcançadas. Se for 200 não cabe, mas a gente dá um jeito. Mas será que aqueles que sabem o que devem fazer estão fazendo? E onde é o ponto? O ponto é: por quem você está orando? Por quem você está se colocando na brecha? Por quem você está salvando todos os dias? Liberando uma palavra. Vocês estão entendendo, irmãos? Deixa eu dizer algo a você. Em uma semana profética como essa, uma semana onde Deus está nos dando uma chave poderosa, nós não podemos passar de forma alheia, ou seja, de qualquer forma. Essa é a semana que você deve ser o mais evangelista de todos, o mais profético de todos, o mais pastor de todos, o mais mestre de todos. Se você entender isso, a cultura do céu precisa, não, mas o reino, a escola não é da cultura do céu. A escola é para servir o corpo, a escola é para servir a cidade. O que você está fazendo? Pastor, e agora? Agora que implica você agir com amor e bondade. Só isso. Só isso. O que nós aprendemos essa manhã? Essa manhã nós aprendemos que há uma soberania da parte de Deus. Ou seja, os planos de Deus são mais elevados do que os nossos planos. Nós aprendemos que nós devemos confiar nele mesmo em meio às incertezas. Nós aprendemos, sabe, que por mais que eu faça plano, que você faça plano, nós dependemos somente dele. Nós aprendemos que nós não podemos, sabe, ser arrogantes, porque o arrogante, sendo arrogante e jactancioso, isso nos atrapalha, nos distancia dos planos que Deus tem para as nossas vidas e nos impede de receber algo da parte de Deus, porque não estamos prontos, porque vamos dar com os burros na água, é assim? E agora, descobrindo o que nós devemos fazer, nós precisamos agir, porque se eu não agir, Tiago disse que você está pecando. Você sabe o que deve fazer e não faz? Está pecando. Com isso eu preciso agora, Rafael, conhecer os 3 amigos que vêm para a escola. Marco, que é
jovem há mais tempo, os 5, né? Que tem mais potencial, entendeu? Jailma, que é uma mulher de oração, vai trazer o coral todinho. Conjunto do barro que sobrou. Eu tô brincando porque eu sei que às vezes tá aí muito seco, né? Aí eu falei, não, vou dar um pouquinho de água para ver se desce aqui, que tá meio aqui, tá lá na garganta, né? Beba aí, beba, meu filho, beba, que o outro foi seco, né? Mas é uma verdade. Gente, para, olha, tu tá vivendo um milagre demais para você estar duvidando, sabe? Você não tem mais direito de duvidar não pelos milagres que você está vivendo. Não dá para você continuar, sabe, desconfiando, duvidando se Deus pode ou se Ele quer fazer. Nós já vivemos milagres demais para não acreditar. O que nós precisamos agora é ser um através. Chegar mesmo, sabe, bater a carteira do povo. Aí, vem cá, tu tá vivendo essa vida aí, tu acha que tá legal? Tá não, deixa eu dizer um negócio a você. Se eu tenho um encontro marcado contigo, acabar de olhar, isso é uma escola de cura, sabe, para te ajudar você a sair desse perrengue que você tá vivendo, sabe, para cuidar das tuas emoções, sabe, para você deixar de ser explosivo, para você deixar de quebrar a cara, sabe, para você entender, poder liberar perdão. Bora, tá aqui o link, bota teu nome aí, se inscreve. Eu não gosto muito da história de pagar não, mas bota logo, manda logo para pagar, porque depois que o camarada paga, daí ele vem de todo jeito. E nada de graça é dado valor. Faz uma carta profética. Se você não for escalado para fazer uma carta profética, não tem problema não fica aí triste. Faça a sua carta para ele, para seu amigo, para sua amiga. Declara uma palavra sobre a vida dele, dá destino. Ora e intercede. Sabe que nesse ambiente ele pode ter a vida mudada. Talvez assim como a sua foi mudada, assim como a sua foi transformada. Talvez você se encontrou, você tinha Cristo, mas as coisas estão muito fora do lugar. A escola de cura ajudou as coisas a serem encaixadas melhor, a você entender, a você, sabe, ter um pavio mais longo. Eu não sei qual era o teu problema, qual era a tua dor, mas eu sei de algo, queridos. Hoje você pode ser o através de Deus. Se você ficar calado, sabendo o que deveria fazer, a Bíblia diz que você está pecando. Aqueles que têm pecado, vem à frente, porque está todo mundo com cara de pecador. Amém ou ai de mim? Amém. Me arrastando, amém. Gente, Deus é tão bom. Deus fez tantas coisas pela gente. Ele abriu mão de tudo, da sua glória. Morreu por mim e por você, irmãos. Morreu por mim e por você. Nos resgatou do império das trevas. Nos amou primeiro. Eu não merecia. Você também não. Nem vou dizer que provavelmente você também não. Eu quero afirmar, você também não merecia. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro.
bebem. Agora, os que vão confessar pecado, a cara da pastora. Você que ainda não convidou ninguém para essa escola de cura, tá certo? Não levante sua mão, disse só o pastor levantar. Eu disse, não levante sua mão. Não levante sua mão. Irmãos, faz a tua parte. Convida alguém, intercede por essa pessoa, chama essa pessoa, convida essa pessoa. Ao final dessa semana, você vai sentir algo na tua vida e o quanto é bom você ser um cooperador no processo da vida de um irmão, de alguém, de uma pessoa. Deixa eu orar pela tua vida, Pai, em nome de Jesus. Nós iniciamos, Pai, uma semana, Pai, extremamente promissora. Uma semana, Pai, onde nós entendemos os tempos e as estações. Essa semana, Pai, é uma semana onde o diabo vai recuar e ele precisa liberar essas pessoas. Semana onde ele perdeu, onde vidas serão libertas, curadas, saradas. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus, este tempo, Pai, de quarta, quinta e sexta de escola de cura será um tempo poderoso no Senhor, onde vidas serão alcançadas, libertas, curadas, aonde, Pai, a tua unção, o teu poder, o teu manifestar, Senhor, vai operar grandemente nesse lugar. Então nós oramos, Pai, pela vida daqueles que se inscreveram, pela vida daqueles que foram convidados e ainda não se inscreveram, estão em dúvida, depende de uma folga, depende, sabe, Pai, de algo aconteça. Nós liberamos no reino do Espírito, como igreja do Senhor, tudo que tem atrapalhado, tudo que tem travado a vida dessas pessoas. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus essas pessoas chegando. Mas eu quero orar por um povo também, Pai, um povo que ainda não foi convidado, mas que será, talvez hoje, talvez amanhã. Mas, Senhor, direciona os teus filhos para este convite. Eu quero chamar o convite da libertação, o convite aonde os olhos do entendimento serão abertos. Direciona, Pai, os teus filhos. Leva, Pai, cada um deles. Coloca pessoas específicas em sua frente, e que eles possam liberar esse convite, e através desse convite, Senhor, haverá transformação nessas vidas. Senhor, eu também oro, Pai, por aqueles que vão trabalhar. Oro por aqueles, Pai, pelas famílias dos que estão trabalhando, dos que estão comprometidos com essa obra. Cada um deles, Pai, com a guarda